Amados irmãos em Cristo, nosso boa noite a todos e a todas. A nossa alegria por virmos e estarmos aqui mais uma vez para estudarmos um pouco mais essa doutrina abençoada que veio até nós, esse Consolador prometido por Jesus na forma dessa doutrina, para que nós possamos estudar, aprender e aplicar aquilo que nós estamos aprendendo na nossa vida, na nossa existência. Nossa irmã falou lá fora que são os grandes desafios que nós temos para provar a nós mesmos que nós já estamos começando a acender a nossa luz. As páginas que a nossa irmã leu para nós é um convite que Jesus já fez há 2000 anos e antes também através dos seus pregadores, dos seus profetas, desta grande necessidade do Espírito, porque nós somos espíritos criados pela grande luz que é Deus, nosso Pai, como fiapinhos de luz, como centelhas de luz, mas que fomos criados para fazer com que esta luz brilhe. E é o que nós precisamos fazer, porque todos nós aqui, que agora estamos encarnados e desencarnados, nós temos um objetivo. Esse objetivo é um dia nos tornarmos espíritos felizes. Todos nós buscamos a felicidade, e a felicidade, que parece ser um sonho, nós próprios precisamos torná-lo realidade. Só nós vamos fazer isto. Cada um de nós que aqui estamos, desencarnados, encarnados, cada criatura, cada individualidade tem como fundamental missão fazer esse trabalho. Nós que somos espíritos reencarnados, que já passamos por muitas outras reencarnações pretéritas, quando recebemos essa oportunidade, essa maravilhosa oportunidade de estarmos aqui agora, neste momento, nós viemos com este compromisso. Quando estávamos na espiritualidade, nós estávamos sofrendo muito, todos nós. O nosso sofrimento era tanto que nós imploramos ao Pai por esta oportunidade que agora estamos aqui exercitando. Então nós temos um compromisso muito grande perante a lei e perante o nosso Pai e perante a nós mesmos, a nossa consciência, de fazer esse trabalho de renovação íntima, de transformarmos-nos desses espíritos ainda como somos muito imperfeitos para espíritos mais perfeitos. E é este aperfeiçoamento, este trabalho, este caminho que Jesus veio mostrar para nós, que nós precisamos então ter uma compreensão mais exata, e se ainda não começar a fazer este trabalho de renovação de nós próprios, fazendo como a lição que nós acabamos de ouvir, fazer a nossa luz brilhar. A recomendação de Jesus é esta: eu sou a luz do mundo. Ele é essa luz, esse espírito de uma pureza inimaginável para nós. Nós não conseguimos conceber na nossa imaginação essa beleza espiritual desse mestre, de Jesus, o pão que Deus mandou para nos alimentar espiritualmente, dessa grandiosidade, dessa luz, que veio nos dizer para acender a nossa luz. A nossa irmã falou que essa luz, que esse acender da luz,
nós precisamos exercitá-lo principalmente lá fora, lá no nosso lar, no nosso trabalho, em quaisquer momento da nossa existência, porque aqui é muito bom, aqui é muito fácil, aqui está tudo muito aprazível, porque aqui nós estamos sustentados por vibrações de luz que nós também ainda não entendemos, mas uma espiritualidade benfeitora e amiga junto com os mentores da casa, eles vêm trazer essa assistência espiritual que nós precisamos. Porque quando nós viemos numa casa de oração espírita, nós viemos buscar um pouco de consolo para as nossas dores, um pouco de conforto espiritual, viemos buscar o remédio, mas o que nós mais precisamos é nos esclarecer, através do estudo que nós temos que fazer, para então, com entendimento, com a compreensão, com a conscientização, nós possamos fazer as mudanças que ninguém pode fazer por nós, só nós é que temos essa, através da nossa vontade, que precisa ser soberana, só nós é que podemos fazer esse trabalho. Então Jesus nos dissera: eu sou a luz do mundo, quem caminha comigo, quem me segue, dissipará as trevas, as sombras. Porque quando nós estamos na nossa existência, nossa vida, lógico, a vida é a vida, a existência é esse momento que nós estamos passando aqui. Mas quando nós estamos vivenciando a nossa existência lá fora, geralmente nós estamos com muita preocupação, nós estamos com muito problema, às vezes medo. As criaturas andam muito ansiosas, muito angustiadas, somos nós lá fora, porque nós ainda estamos envolvidos pelas sombras e não pela luz. Então, à medida que nós vamos fazendo esse trabalho, vamos percebendo, vamos procurando perceber, através dos ensinamentos que o Mestre trouxe para nós, e que está no seu Evangelho principalmente, nós vamos começar a nos rearrumar espiritualmente, para que nós possamos então fazer com que essa luz possa de fato brilhar. Esse esforço cada um de nós precisamos fazer, e a hora não é depois, a hora é agora. Esta é reencarnação, esse momento que nós estamos passando aqui neste planeta, num corpo físico materializado, é o mais importante momento da nossa vida, da vida. Nós somos eternos, nós somos imortais. A nossa vida, talvez de milhões de anos, porque nós não sabemos quando nós fomos criados, mas nesses bilhões ou milhões do passado, nós podemos ser esses espíritos que já viemos transitando até chegarmos agora aqui. Se nós estudarmos a doutrina espírita, e a doutrina espírita é feita para ser estudada, porque a doutrina espírita é eminentemente educativa, ou seja, ela veio para nos educar, para educar o espírito, para nos educar moral e espiritualmente. Então, nós, nesse período longínquo do nosso passado, geralmente nós caminhamos com muitas sombras, ou causando as trevas e as sombras que ainda residem em nós agora. Por isto, as sombras, por isto essas trevas, a nossa irmã falou, não as que estão lá fora, ou que estão em outros lugares, as que existem dentro de nós. São elas que nos fazem mal, são elas que nos fazem sofrer. Então, a causa de nós estarmos aqui hoje, quando nós voltamos da espiritualidade e trazemos e vivemos uma vida de sofrimento nesse abençoado planeta, nessa maravilha, nessa morada da casa do Pai, que é o nosso planeta, porque o planeta é uma maravilha, mas nós
ainda deixamos muito, muito a desejar. Porque o planeta ainda não é um planeta iluminado, diríamos assim, com a luz do bem, do amor, porque nós ainda não somos essas criaturas iluminadas e porque nós ainda não aprendemos a amar. E o amor é esse primeiro momento de nós nos iluminarmos. Aquele amor que Jesus mostrou para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo. Amar. Mas é aquele amor, não é esse amor venal que existe por aí. É aquele amor ágape. Aquele amor de a gente sentir carinho, delicadeza, bondade, caridade, uns para com os outros. Porque todos somos espíritos que aqui passamos pelas nossas necessidades. Nós somos espíritos necessitados. Todos nós. Então nós temos que fazer esse aprendizado. É época, é momento, este momento, de nós definitivamente rompermos com a nossa ignorância. A nossa ignorância que nós já viemos trazendo de às vezes até saber, mas ainda não ter a força suficiente para fazer essas mudanças que nós precisamos fazer. Então, repetindo, quando nós estávamos na espiritualidade, foi de lá que nós viemos, a doutrina nos mostra de onde nós viemos, a doutrina nos mostra para onde nós vamos, e todos nós sabemos que vamos voltar para lá, de onde nós viemos, a qualquer momento, a qualquer tempo, a qualquer ocasião, talvez naquela ocasião que a gente menos espera, naquela ocasião em que a gente parece que está tão bom, mas não sabemos quando vamos voltar. E esse inteirinho, quando nós viemos de lá para cá, estagiamos aqui, estamos aqui, numa escola, para aprender, só isto. E o grande aprendizado, vamos repetir, ser feliz, buscar a felicidade que todos nós queremos. Enquanto estamos aqui, nós ainda sofremos, porque todas as criaturas que passam pela terra sofrem. Não há nenhuma criatura que não sofra. Pode ser aquela que viva com as maiores riquezas, as maiores fortunas, nos grandes palácios, ou aquela criatura que às vezes está lá na maior miséria, como a gente vê, às vezes, perto de nós, muitas vezes. Todos passamos pelo sofrimento, todos nós passamos pela dor, todos, que é uma necessidade nossa. Por que passamos pela dor? Porque a dor nos ensina, porque a dor é uma mestra, e nós ainda só sabemos aprender pela dor. Nós poderíamos aprender pelo amor, mas nós não aprendemos pelo amor, porque é difícil para nós ainda nos dedicar a amar o nosso próximo. E Jesus disse, está escrito, é este o grande aprendizado que nós precisamos fazer. E ao começarmos a aprender a nos amar, aquele amor realmente saudável, aquele amor de bondade, de caridade, de fraternidade, nós vamos começando a dissipar as nossas sombras. O apóstolo Pedro, ele sempre falava algo muito importante. O apóstolo Pedro é aquele apóstolo que a gente conhece, que, segundo as Escrituras, em determinado momento da vida dele, depois que ele passou pelos mesmos, vou achar uma palavra que eu não gosto muito, mas essa palavra chamada perrengue, que todos nós passamos, nossos problemas, nossas dores, essas coisas todas, ele passou, ele até duvidou, ele até negou, ele era uma criatura igual a nós, mas nos momentos depois, quando ele viu, quando ele percebeu, quando ele teve a consciência do poder de Jesus sobre cada um de nós, porque Jesus está
a todo momento zelando por cada um de nós, como zelava pelos seus apóstolos, como Pedro. Então Pedro chegou a um ponto tão lindo, uma beleza espiritual tão grande, que as Escrituras dizem que por onde ele passava, as pessoas, a comunidade, colocavam os doentes, os obsidiados, ou como naquela época chamavam de endemoniados, que é a mesma coisa, para que com a sombra de Pedro eles pudessem ficar curados e aliviados das suas dores. A sombra de Pedro. Mas a sombra de Pedro não era uma sombra íntima de ruindade, de maldade, era uma sombra benéfica. Porque essa sombra que se fala, a irradiação que saía de Pedro, como de Jesus, quando ele curou aquela mulher que sofria daquele fluxo sanguíneo, então era uma vibração de amor. E é essa vibração que nós, se acendermos a nossa luz, nós começaremos também a irradiar onde nós estivermos. E, portanto, quando nós irradiarmos a nossa luz, que nós devemos primeiro acender, naturalmente, porque nós ainda somos muito pouco iluminados, todos nós, por isso que nós temos que aprender a nos iluminar, é um processo de autoiluminação, de autopurificação. Então, quando nós assim o fizermos, nós também vamos dissipar aquelas trevas, aquelas sombras das outras criaturas. E, naturalmente, primeiro nós estaremos dissipando aquela que existe em nós. Porque se nós ainda caminharmos com essas trevas, com essas sombras dentro de nós, como é que nós vamos ajudar os outros? E é falta de amor. Esse amor que ali está escrito, de amor ao próximo e a si mesmo, nós vivemos essa nossa vida de dores, de ansiosidade, de depressões, de amarguras, de mágoas, de ressentimento, porque nós ainda não fizemos esse trabalho de amar a nós próprios. Nós não nos amamos a nós mesmos, não sabemos ainda, porque nós só vamos saber a nos amar no momento em que nós fizermos esse trabalho, que se chama um trabalho de autoaperfeiçoamento, de autolimpeza espiritual, de autorregeneração, que nós viemos aqui para fazer isto. E muitas centenas, milhares de outras vezes lá atrás, nós viemos para fazer e não fizemos, fomos negligentes. Por isto que hoje nós voltamos com essa carga pesada, que nós ainda temos esse fardo pesado, que nós viemos aqui, muitas vezes a gente vai, as criaturas vão nas casas de oração, não precisa ser na casa espírita, porque todas as casas de oração, toda a crença sadia, toda a religião que realmente cumpre aqueles compromissos de amor que Jesus ensinou, elas vêm nos ensinar, elas vêm nos educar, elas vêm nos mostrar o caminho. Todos os caminhos são bons, nós é que precisamos aproveitar esse pão, esse alimento espiritual que são ensinados para nós fazermos o serviço que é dentro de nós. Enquanto nós ficarmos estacionados, parados, estagnados, nós podemos até amanhã, como nós estamos falando, voltar para o mundo espiritual. O que nós vamos encontrar lá? Vamos nos encontrar com a lei, vamos nos encontrar com a lei. Onde é que está a lei? Na nossa consciência. E quando chegarmos lá, ao invés de acharmos que nós vamos ser criaturas felizes, que vamos dormir em paz, nós vamos sofrer talvez mais do que estamos sofrendo aqui agora, porque não fizemos o trabalho, não estamos cumprindo com os nossos deveres na escola em que nós estamos, em que nós precisamos, que é esta que agora nos acolhe, essa escola maravilhosa, essa morada da casa do nosso Pai, que é todo o universo, cheio de moradas, algumas bem adiantadas em relação a nós que aqui estamos, onde não existe dor, não existe sofrimento, a morte não é assim igual acontece conosco, não existe miséria, não existe violência, não existe guerra, existe a paz, mas nós ainda não possuímos essa paz, nós ainda não temos esse amor que possa criar essa paz que nós precisamos.
E aí nós não podemos nos lamentar depois. Eu não tenho paz, é só aborrecimento, é só problemas, é só dificuldades, é só dores. É nós que criamos isto. Então a nossa dor, o nosso sofrimento hoje aqui no planeta, como nós ainda sofremos, é a nossa maior necessidade. É o que nós precisamos. E aí, o momento de nós fazermos então esse trabalho de renovação espiritual, nós não podemos outra vez protelar. Protelamos a nossa situação, não fizemos o nosso aperfeiçoamento, o nosso adiantamento. Na escola a gente entra para se adiantar, né? As crianças vão desde pequenina, vão crescendo, vão cada vez mais passando pelos graus e vão se adiantando, vão chegar na universidade. A Terra é a nossa universidade para todos nós. Não exige nada, só exige que nós possamos aprender a amar uns aos outros. A Terra ainda é assim, ainda é um mundo chamado, catalogado, como de expiações e provas. As expiações na casa espírita, provavelmente todo mundo já sabe, nós já sabemos, mas as expiações é nós virmos aqui passar pelas mesmas experiências que nós fizemos os nossos irmãos passar no passado. Então nós estamos passando pela dor. A dor é, digamos assim, o comprovante que nós precisamos para atestar essa nossa inoperância de fazer o bem no passado. Então, se nós estamos passando pela dor, que é a nossa expiação, é porque nós provocamos, porque nós fomentamos, porque nós fizemos o nosso irmão sofrer, ou seja, falta de amor. Como nós estávamos falando de Pedro, conhecedor profundo, porque ele viveu o tempo todo com Jesus. Ele e outros apóstolos estavam todo momento junto com Jesus, principalmente Pedro, João, André, aqueles estavam ali o tempo todo. Então ele conhecia, ele tinha aquele sentimento de Jesus em si. E Jesus falava, e Jesus ensinava o tempo inteiro, e ele estava captando aqueles ensinamentos. Então, um dos ensinamentos que ele mais traduzia na fala dele, depois que Jesus já tinha voltado para o Pai, é de que o amor, só o amor, ele sempre dizia isto, cobre a multidão dos pecados. Não precisamos falar em pecados, erramos, as nossas faltas a gente sente pelas expiações que nós passamos, pelas dores que nós vivenciamos, mas foi lá, já passou, esqueça a dor. Vamos esquecer aquela dor, vamos esquecer aquele passado, vamos entender esse pensamento de Jesus, esse pensamento de Pedro, o amor. Aprendamos a amar agora que estamos aqui. Não é só o amor da família, mesmo porque nas famílias existe muito desamor, existem muitos problemas dentro das famílias, porque nós não sabemos amar, porque quando nós aprendemos a amar, a família no futuro será diferente do que muitas vezes ela é hoje, como a gente vê. Muitos dissabores, muitos problemas dentro da própria casa, dentro da própria família. Mas é natural, isso ainda é natural. No mundo de provas e expiações, é natural. É um tanto até normal. Mas, então, com este ensinamento, ele significa, esse ensinamento, dizer para nós que à medida que nós vamos aprendendo a amar, vamos repetir. Aliás, dentro da doutrina espírita, dentro da pedagogia, dentro da didática, a repetição é uma boa, como se diz. Porque repetindo a gente vai começando a pensar, vai pensando, vai voltando a pensar e aquela questão toda. Então o amor, quando Pedro assim nos fala, significa isto, que se agora nós dedicarmos a nos amar as outras criaturas, a nos amar mesmo com sinceridade, com seriedade, nós vamos começar a dissolver de nós
ou dissipar de nós, de dentro de nós, as sombras, as trevas, que foram o resultado daquelas falhas nossas do passado. Aquilo que se chamava pecado, ainda tem gente que chama pecado. Então nós vamos eliminar de nós. E à medida que nós eliminarmos de nós essas trevas, essas sombras, esses pecados, nós vamos nos purificando. Vamos tornando-nos espíritos mais leves, mais bonitos, mais belos, espíritos. Não importa o nosso corpo, importa que nós somos um espírito. O corpo é um acessório, o corpo é só um instrumento para nós fazermos uma passagem que nós precisamos nos beneficiar. O nosso corpo pode ser aleijado, pode ser cego, pode ser surdo, não interessa. O corpo pode ser feio, bonito, preto, branco, não interessa. O espírito é que é a essência. E é esse espírito que é a luz e que nós precisamos iluminar. E não deixá-lo, muitas vezes, como nós estamos deixando pelo nosso descaso. É o descaso nosso, o problema é nosso. A dor, quem vai depois passar, somos nós. Então, se nós não estivermos alerta, e Jesus ensina para nós, oração, vigilância, olhai, vigiai, orai o tempo todo, para a gente não cometer mais aqueles deslizes que nós cometemos outras vezes, que nos fazem sofrimento. Porque se nós viermos aqui, não fazermos este trabalho de renovação, de autoaperfeiçoamento nosso, nós melhorando, aprendendo a amar, aprendendo a perdoar, a ser bondoso, caridoso, a fazer a beneficência, que é onde nós estaremos acendendo essa luz. Se nós não fizermos isto agora, aqui, que estamos aqui, nós estamos realmente outra vez sendo negligentes conosco e com o nosso futuro, porque nós temos um futuro, nós somos imortais, nós não morremos, nós vamos apenas passar de vibração materializada para vibrações fluídicas. Pronto, é isso, e a vida continua. Então nós precisamos prestar atenção no que nós estamos fazendo agora, nesta hora, neste momento. Isso é importantíssimo para nós. Então, assim como Pedro, Paulo, tantos apóstolos de Jesus, que vieram nos mostrar essas coisas, essas maravilhas que estão no Evangelho, nós precisamos agora fazer definitivamente as nossas escolhas. Que tipo de vida nós queremos no futuro? Que tipo de existência na Terra, na nossa sociedade, nós queremos para o nosso amanhã? Amanhã já, agora que estamos aqui, viver melhor aqui no mundo. E nós vamos viver melhor aqui no mundo à medida que nós nos desapegarmos de tantas coisas materiais, de tantas coisas, de ilusões que existem por aí, que chamam a criatura para esses barulhos, essas coisas todas, e nos dedicarmos só a fazer uma coisa, fazer o bem para as outras criaturas. Podemos ir para nossas diversões? Podemos, não tem problema nenhum. Podemos ir para nossas recreações? Sem problemas. Podemos viver uma vida aliás, precisamos viver uma vida de mais alegria, mas uma alegria saudável, sem abusos, sem exageros. Podemos fazer tantas coisas, mas não podemos deixar de aprender a nos amar. E Jesus nos diz assim, quando ele foi depois, quando ele estava voltando para a espiritualidade: amai-vos, irmãos, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E nos ensinamentos de Jesus ele manda amar os inimigos, porque nós não devemos ter inimigos, porque nós temos que fazer daqueles que não gostam de nós um amigo. Porque à medida que nós ainda tivermos aqueles que possam nos odiar, o problema é dele que está nos odiando, mas se nós pudermos cativá-lo para que ele possa nos amar ao invés de nos odiar, é muito melhor para nós,
para Ele também. E nós, muitas vezes, precisamos aprender a sermos, realmente colocar o amor em ação. E dizem, os Espíritos nos instruem, o amor é a caridade. E essa doutrina benfeitora, abençoada, consoladora, vem nos dizer que fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há a libertação. Nós não vamos nos libertar das nossas dores se nós não formos essas criaturas que possamos praticar em todos os momentos. Por isso nós temos que vigiar bem o que nós estamos fazendo, porque às vezes no momento de insegurança, de desequilíbrio, nós podemos cometer um desatino muito grande, machucar outra pessoa, ferir outra pessoa, injuriar uma pessoa, caluniar, porque o mal que nós podemos fazer não é só através de uma agressão física, às vezes até uma palavra pode colocar uma criatura num desânimo, e isto tudo vai pesar depois na nossa consciência. Então, nós precisamos praticar a caridade, essa caridade de verdade, baseado naquelas verdades que Jesus trouxe para nós, quando Ele nos diz, inclusive, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A caridade, a verdadeira caridade nos libertará dessas nossos problemas, da nossa dificuldade, paulatinamente, gradativamente, porque nós estamos nos reformando espiritualmente, e isso não se dá do dia para a noite. Nós não somos santos, nós não vamos ficar santos amanhã ou depois da manhã, mas podemos terminar essa nossa existência agora aqui no planeta melhores, não como santos, mas perto de ficarmos um pouco mais juntos, ou mais próximo da santidade do que ainda das nossas imperfeições, que são resultado das nossas ignorâncias. E aí muitas criaturas perguntam, mas a caridade, o que é a caridade? Se nós estudarmos aqui no Livro dos Espíritos, tem uma questão que fala para nós o que seja a caridade. O que é a caridade? Foi perguntado para os espíritos superiores, benfeitores da humanidade, da codificação. E eles disseram para nós, caridade é ser benevolente, é a benevolência uns para com os outros, é fazer o bem para todas as criaturas que nós possamos fazer, que esteja ao nosso alcance, que nós não precisamos deixar que eles venham pedir, os pedintes muitas vezes, mas que nós possamos saber onde é que está a necessidade e espontaneamente, com amor, com carinho, com bondade, ir lá tentar ajudar uma criatura, irmão nosso. Agora mesmo nós estávamos ali sentados no carro e nós estávamos vendo um irmão nosso, um cidadão igual a nós, uma criatura, mas ele estava remexendo, são de coisas de lixo que tem ali, procurando coisas. Nós vimos agora naquela enchente lá no Espírito Santo, que as pessoas naqueles escombros, naquelas lama, estão procurando comida, desespero muitas vezes, mas não precisa ter um desastre como aquele lá, não precisa, porque perto de nós, às vezes dentro da nossa família, tem gente precisando de alguma ajuda. Mas a caridade não é só doar alimento, não é só doar vestimento, não é só doar aquilo que a gente tem em excesso. Aliás, a caridade mais linda é aquilo que a gente dá daquilo que a gente tem, daquilo que a gente às vezes possa também ter pouco, mas possa repartir. Mas a caridade é a indulgência também, é nós sermos uns para com os outros mais amorosos, mais delicados, mais indulgentes, aceitar o outro como o outro é, verificar porque todas as criaturas, todos nós, passamos pelas nossas privações, aliás, inclusive pelas nossas necessidades de ordem emocional, de ordem mental. A gente não conhece o outro, a gente não sabe o que está passando o outro, a gente não sabe qual é a dor que o outro está sentindo.
Então nós precisamos ser indulgentes. Então a indulgência é algo que nós temos que aprender. E, como diz aqueles espíritos, né? Benevolência, indulgência, perdão das ofensas. E muitas vezes nós ainda estamos carregando mágoas, amarguras, de coisas que já passaram lá longe, coisas que já passaram há tanto tempo, e fica aquele ressentimento. E quem sofre? É quem está carregando a amargura, quem está carregando a mágoa, quem está carregando o ressentimento. E muitas vezes somos nós que ainda estamos carregando um peso inútil que não está nos fazendo bem, pelo contrário, está carregando nós de doenças, porque as nossas emoções, a nossa mente descarrega no nosso corpo fluidos malsãos que às vezes trazem até doenças no nosso físico, no nosso corpo. E somos nós que estamos fazendo isso conosco mesmo. Falta de amor até para conosco. Porque se nós nos amarmos, nós não vamos guardar essas amarguras, essas mágoas, esse ressentimento. Aí tem criaturas que ficam angustiadas, ansiosas, depressivas, e a depressão é uma das causas de morte muito grande nesses séculos que nós estamos vivendo agora, através de suicídios, uma coisa. Então nós não precisamos mais disso. Mas para que nós possamos nos libertar de tudo isto, nós temos que aprender. E como nós sempre gostamos de dizer, nós somos ainda muito incipientes, nós somos alunos, nós ainda estamos mais perto do começo do que de nós chegarmos a fazer a nossa luz brilhar. Então nós precisamos do Evangelho. Evangelho de Jesus. Evangelho na mente, nas emoções. Evangelho no coração. Evangelho como a nossa grande cartilha, porque nós somos infantis ainda. Nós ainda estamos na infância espiritual. Então nós precisamos de tudo isso, desse alimento maravilhoso que Jesus traz para nós. Eu sou o pão da vida. Jesus é esse alimento que o nosso Pai mandou, recomendou para todos nós. Nós trouxemos aqui algumas lições, mas aquela que eu queria não ver, e não era sobre isso que nós íamos falar, era sobre um outro assunto. Mas a gente pegou, como se diz aí na gíria, o gancho, né, da leitura da nossa irmã, da luz, do brilhar, e como nós estamos no momento em que o nosso planeta está passando por sombras muito grandes, problemas que nós falamos, na doutrina sempre é falado, aqui foi falado muitas vezes, de uma transição de um mundo velho que está ficando para trás, para um mundo novo que está voltando, que está chegando, né? A regeneração da Terra, e nós precisamos nos regenerar para termos um futuro cheio de amor, de paz e de luz. Quando nós falamos naquele momento sobre a nossa casa, é porque na casa onde nós moramos, nós temos uma família. E na família existe muito desencontros. É um tema muito lindo que precisa ser muito trabalhado. Então, na família nós temos muito desencontros. Porque na família, um pai e uma mãe, e os irmãos, muitas vezes, eles são unidos por uma afeição que já veio sendo construída de milhares, então há uma afinidade muito grande. Mas também existe aqueles que não foram aceitos, aqueles que não foram amados, diríamos assim, e estes são essas criaturas que muitas vezes nós temos que receber dentro de casa para aprender a amar. Muitas vezes nós, nas famílias, encontramos, portanto, de pais, a mesma educação, o mesmo tratamento, o mesmo carinho, às vezes não o mesmo, porque existe sempre alguns que são diferentes. Esses diferentes, geralmente, eles vêm pedir perdão pelos males que eles possam ter nos cometido em outras existências, ou venham exigir que nós aprendamos a perdoá-los. Então, muitas vezes, um pai e uma mãe recebem como um filho um antigo inimigo. E Jesus disse para nós: amai-vos e amai os vossos inimigos. Mas como nós ainda não temos condição, ele vem como um filho. Aí aquela mãe vai acalentar aquele filho.
Ela vai dar amor, porque toda mãe tem amor para dar. E o pai também. Então eles vão começar a fazer com que aqueles laços, que antes eram laços de cisão, laços onde as criaturas não se encontravam, não se davam, eles vão começar a amenizar. E aquelas criaturas então vão começar a aprender a se amar. É uma das formas de nós aprendermos a amar, é uma das formas de nós compreendermos os desajustes acentuados que existem em muitas famílias. Mas nós, naturalmente, só através do estudo, do esclarecimento, através de trabalhos, como se faz nas casas, porque a terra é a grande universidade, a casa é uma escola dessa universidade. Então a casa espírita, como diz Chico, diz para nós, tem como principal compromisso evangelizar. E evangelizar as criaturas é ensinar, basicamente, a lei do amor, que é a lei de Deus, que nos ama. Somos amados, todos nós, por Deus. Deus nunca esquece nenhuma das suas criaturas, que somos nós. E como Jesus está em comunhão permanente com Deus, Jesus está sempre zelando por cada um de nós. Falta-nos fazer a parte que nos compete. Somos convidados a fazer. Todos somos convidados a fazer. Deu o tempo? Que Deus nos ampare, nos abençoe, nos ilumine. Saímos daqui com a satisfação de sentir, podemos sentir com toda certeza, a bondade de Deus para conosco, dessa providência divina, do seu infinito amor, e possamos caminhar com mais tranquilidade, com mais serenidade, com mais paz. Que a doce paz de Jesus, a paz de Jesus, não é a paz do mundo, possa permanecer no coração de cada um de nós. Muito obrigado pela atenção, que Deus nos abençoe. Obrigada, senhor.